Presidente Anderson Frota, seja muito bem-vindo ao Real Time 1 mais uma vez, prazer recebê-lo. Muito obrigado. Agora, o senhor veio aqui nesse estúdio uma outra vez, mas a gente dizia para o senhor onde o senhor ia sentar. Não, na verdade, a gente já abria a entrevista com o senhor sentado. Essa aqui é a sua poltrona, fique à vontade. A câmera que está enquadrando o senhor é essa número 3, logo aqui à frente. Perfeito. Seja bem-vindo, obrigado por ter vindo mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo, lhe agradeço. É um prazer estar aqui presente mais uma vez na Real Time, que realmente tem divulgado muitas coisas interessantes para a economia. E isso nos dá o prazer de vir aqui. Obrigado, eu que agradeço. Bom, a gente vai chamar a vinheta enquanto eu sento aqui e o presidente também. Em seguida a gente volta. Eu estou aqui com o presidente da FEComércio Amazonas. Presidente, mais uma vez, grato mesmo pelo seu retorno aqui no Real Time. Bom, 2022 foi um ano daqueles assim de a gente respirar fundo, entender que a gente estava saindo de uma pandemia, mas foi um ano em que as questões internacionais mexeram tanto com a gente, em especial porque a gente tem um polo que tem muita coisa que vem de fora e um comércio que também importa muitos produtos. É verdade. Senhor, obrigado. E, Caio, é preciso que a gente diga de forma bem clara que nós vivenciamos momentos difíceis. Antes desse ano de 2022, que foi um ano atípico, que teve uma série de acontecimentos de caráter internacional que acabaram interferindo na nossa economia, nós tivemos também os difíceis momentos da pandemia. Isso foi um momento muito difícil. O comércio foi exatamente a matriz econômica que foi prejudicada, porque fechada até de forma muito austera. Por que de forma muito austera? Porque 97% dos estabelecimentos comerciais não tem nenhum tipo de aglomeração. Autopeças, armarinhos, loja de calçado, loja de roupa, não tem nenhum tipo capaz de fazer aglomeração. O único polo de aglomeração eram os supermercados, que nós, conversando com todos o segmento do supermercado, estabelecemos uma regra onde as pessoas ingressariam de acordo com a metragem quadrada do estabelecimento. Então, acabou o problema daquela convergência desorganizada, daquela falta de organização. Bem, o certo é que nós vivenciamos esse momento difícil, um momento que a gente estava, primeiramente a gente estava aturdido sem saber o que ia acontecer. Depois, nós ficamos na primeira onda 112 dias, com restrições e portas fechadas. Depois, na segunda onda, que apesar de tudo foi mais difícil, mas nós reduzimos para 69 dias, porque a gente já conhecia alguns contornos da atividade e fomos ponderando junto às autoridades, e o governador foi um grande parceiro que nos deu força, nos acolheu e nos termos da gente poder conversar, explicar quais eram os contornos da crise, quais eram as dificuldades, e aí a gente foi aos pouquinhos se reencontrando. Hoje nós ainda estamos vivendo os efeitos dos problemas de 2022, que foi a escalada do petróleo, que saltou de $20 para quase 140, e isso repercutiu no preço da energia, dos combustíveis, repercutiu no preço dos fretes, e isso repercutiu nos preços. Automaticamente, o primeiro acontecimento. No segundo acontecimento, tivemos a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia proporcionou exatamente o desabastecimento de fertilizantes ao setor de agricultura, e isso fez com que o setor de agricultura e pecuária tivesse que comprar os seus implementos a preços mais elevados, e isso repercutiu mais uma vez no preço das mercadorias dos alimentos. Como nós estamos atravessando um período eleitoral, o governo estava preocupado com a disparada da inflação.
essa disparada da inflação acabou tendo que convocar o Banco Central para dar uma disciplinada nesse mercado. Aí o Banco Central sacou como solução para resolver esse problema da disparada da inflação, criou o seguinte mecanismo. A taxa Selic, que era de 2%, saltou para os atuais 13,75%, 600% de aumento, é muita coisa. E isso acabou tendo um outro nível de consequência. Segurou a inflação, de fato segurou a inflação, mas ocasionou outro problema. Que problema seria esse? É que ele aumentou o endividamento, ele puxou a taxa Selic, puxa os juros bancários lá para cima e acaba atingindo a população, negativando, tornando-a inadimplente. A dívida mais alta. Entendeu? Exatamente. Então, essas coisas todas acabaram criando graves problemas na estrutura do comércio. E toda vez que o comércio se ressente por alguma dificuldade, o que mais preocupa a nós todos, as entidades, os empresários, as empresas de um modo geral, é o desemprego, porque o desemprego não gera nada, ao contrário, gera problemas. Bom, agora o senhor como um operador do mercado, obviamente, a gente passa dos 90 dias do novo governo. Já dá para sentir uma perspectiva para os próximos anos? Olha, nós temos uma praxe que os primeiros 100 dias são fundamentais para delinear todos os caminhos que o governo vai trilhar ao longo do mandato. Mas o governo, ele entrou digamos assim, com uma série de preocupações em função da campanha política. Então ele aumentou algumas despesas, teve que votar uma medida de aumento de despesa que acabou gerando alguma insegurança na economia, mas agora, no momento em que o Banco Central ponderou pela necessidade de criar uma estrutura de organização do orçamento, tanto na receita como na despesa, que o ministro Fernando Haddad chama de arcabouço fiscal, eu acho que a proposta do governo é coerente, manter um teto de gasto 70% abaixo, que é uma segurança, e se houver uma medida que possa ultrapassar esse teto, essa postulação de gasto, cai mais ou menos, aumenta mais exatamente a exigência e isso é preocupante. Mas o importante é que nós, nessas medidas, possamos assegurar o retorno da economia funcionando a contento. A economia funcionando a contento, ela garante os empregos garantem uma certa paz e uma certa garantia de melhoria dos padrões sociais da comunidade, e isso é altamente avissorio. Bom, recentemente, em nível nacional, começou uma discussão sobre o comércio tradicional, o comércio que a gente conhece, com o advento das plataformas que vendem produtos que são fabricados na maioria na China. Aí eu estou falando da Shopee, da Amazon, algumas dessas empresas que fornecem muito para o Brasil. E são empresas que conseguem ter um privilégio que o comércio tradicional não consegue ter. Como equacionar tudo isso e conversar com o governo? Olha, são certas medidas que vai convocando uma solução por parte do governo. O governo, permanecendo esse tipo de atividade comercial, onde ela passa do fabricante, do exportador ao consumidor e não paga nenhum tributo, isso fere os próprios interesses do governo e do Estado. Mas o certo é o seguinte, nós estamos vivenciando momentos de ajustamento. Esse ajustamento passa pela avaliação do Congresso Nacional e o Congresso, às vezes, tem dificuldades para trabalhar, porque são muitas cabeças, são muitas opiniões, são muitos partidos, e isso acaba, digamos assim, até certo ponto, dificultando soluções. Mas o que é que nós imaginamos? Que o governo vai sanar essa dificuldade, o governo precisa, inclusive, digamos assim, proteger o comércio brasileiro, quer dizer, o comércio exterior, essas organizações vendem mercadoria, não pagam nenhum tributo,
acabam tendo um preço muito mais competitivo e isso é ruim para quem, na realidade, arca com toda a carga tributária e transfere isso para o preço que o consumidor que paga no final. Então, nós estamos conversando com o governo, ponderando esses aspectos e dizendo o seguinte, olha, só no estado do Amazonas nós ainda temos uma carência muito grande. Somos um estado muito grande, somos um estado com dificuldades de logística de transporte, de carência de logística. Temos apenas 2 modais que funcionam, que é a cabotagem, navios pelos portos, e temos o rodofluvial, que também é o rodoviário que vem até Belém, sobe o Rio Amazonas numa balsa, ou que vai até Porto Velho e desce o Rio Madeira numa balsa. Isso tudo também, pela essa complexidade, primeiro pelo tempo e depois pelos engasgos que tem o Rio Madeira, com vários bancos que podem provocar os encalhes das balsas, isso tudo gera custos. Isso tudo compromete também o abastecimento. Então, hoje, nós estamos conversando com o governo no seguinte sentido. Primeiro, mostrando ao governo o que representa o nosso segmento. O nosso segmento hoje, ele é mais de 50% do PIB. Quer dizer, a formação da produção dos bens e serviços da nossa economia. Então, o segmento comercial e de serviços é a maior parcela do PIB. Segundo item que precisa ser colocado para a gente evidenciar exatamente os motivos da nossa manifestação, é que nós somos os maiores empregadores do estado do Amazonas. Só o nosso segmento emprega quase 70% da mão de obra formal, com carteira assinada, tudo regularizado. Isso a gente está falando muito mais do que os empregos diretos do PIN. Exatamente, dos empregos diretos, E outro detalhe que é muito importante é que hoje o nosso segmento é responsável por mais de 53% da arrecadação do Senhor. Então, somos a maior parcela do PIB, somos o maior volume de arrecadação de tributos para os cofres do governo, somos os maiores empregadores do estado do Amazonas e ainda temos uma missão que é nobre, que é importante, mas que é importante também que a gente diga. Nós temos muita atenção com o consumidor, nós temos muita atenção com a população, porque somos nós que atendemos a população, somos nós que nos deslocamos por todos os quadrantes da cidade, por todo o interior do estado, para atender a população. E onde é que está a essência do nosso atendimento? Nós levamos mercadoria, nós deslocamos para perto dos consumidores, nós fornecemos crédito, nós entregamos sem custo, nós assumimos qualquer responsabilidade por qualquer defeito que existam em relação às mercadorias. Então, nós estamos dizendo isso e argumentando, é preciso que nós, em função de todas essas qualidades, de todo esse valor da nossa missão, nós tenhamos um tratamento fiscal mais coerente, que nos crie um ambiente melhor de trabalho, um tratamento fiscal mais justo. O que o senhor está falando é justiça fiscal, do ponto de vista de quem tem uma carga tributária muito onerosa, uma carga de impostos significativa, na contramão de quem tem apenas o valor do produto e para quem recebe do outro lado, entrando num país com uma tributação tão complexa. E por falar em tributação, Brasília discute semanalmente a reforma tributária. O Amazonas, no grupo de trabalho que existe, tem 3 deputados que representam o estado. Outros estados, obviamente, também têm seus representantes. São Paulo agora ganhou a 5ª representante com a Tabata Amaral, deputada federal do PSB. O caminho dessa reforma tributária, a gente tem que ficar muito atencioso no que está sendo discutido, num estado de muito alerta, de alerta profundo, ou o senhor acredita que reforma tributária, se a gente for pegar lá, desde que o Luiz Carlos Rauli começou a falar disso lá atrás, vai ser mais um período em que vai ser só discussão? Nós temos 2 preocupações, Caio, nesse particular da reforma. Primeiramente, a nossa maior preocupação é focar no quais são os objetivos da reforma. A reforma tenta simplificar a legislação, reduzir a burocracia e racionalizar o processo de tributação.
Só que existem alguns detalhes que a gente precisa considerar. Por exemplo, dentro do conjunto das nossas atividades, existe um setor que é um setor de alta empregabilidade, de alto desempenho na arrecadação e resultado da arrecadação, que é o setor de serviço. Sim. E o setor de serviço, hoje ele paga 3 tipos de tributos. Ele paga o ISS, também paga ICMS, mas paga o ISS, o PIS e o COFINS. Isso vai chegar mais ou menos a uns 10, 11% mais ou menos, dependendo da atividade. Mas se ele for colocado no bolo do IBS ou do IVA, enfim, da junção de todos os tributos, com a perspectiva de aumentar para 25%, nós vamos propor a esse quase 300% de aumento no setor de serviço. Isso é perigoso, porque se desestrutura esse segmento, vem o que em consequência? O desemprego. E isso é muito grave. Então, nós temos esse é o primeiro problema. O segundo problema é que nós temos que nos posicionar dentro de um contexto que está focando no cenário nacional. Sim. Só que nós, Zona Franca, somos uma área de exceção, protegido pela Constituição. Mas, de qualquer maneira, nós temos que estar dentro do contorno, dentro da arquitetura da reforma. E até a gente poder defender esse nosso conceito e a gente se ajustar a esse projeto nacional, vai levar algum tempo. Talvez tenha que questionar isso junto ao Supremo, para dizer que as nossas garantias são constitucionais, que nós não somos um paraíso fiscal, nós somos uma área de exceção em função das nossas dificuldades. São as nossas dificuldades que geraram o projeto Zona Franca. Ora, veja bem, só o estado do Amazonas é quase 20% do Brasil. Nós temos 1,5 milhão de quilômetros quadrados de área contra 8,5 milhões do Brasil. Então, o nosso território é imenso, o nosso território é muito grande e nós só conseguimos ter funcionando 2 modais, o fluvial marítimo e o rodofluvial. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. É o principal sintoma, né? Começa por aí. Então, nós tínhamos naquela época, quando foi criada a Zona Franca, nós tínhamos um vazio demográfico, nós tínhamos meio habitante por quilômetro quadrado, as nossas atividades econômicas praticamente não existiam e a Europa e os Estados Unidos verbalizavam o seguinte: a Amazônia é o pulmão do mundo e, como tal, não pertence só ao Brasil, pertence à humanidade inteira. Foi quando o governo disse: pô, quer dizer que vocês vão querer ferir a nossa soberania? Vocês vão invadir a nossa soberania e desapropriar a maior parte do Brasil? Não pode. Então, a Zona Franca não foi criada para ser o que muita gente diz, paraíso fiscal, uma área de super protegida, com vários privilégios. Não, foi para compensar as dificuldades e neutralizar as ameaças que tinham em relação à nossa soberania. Esse foi o sentimento da criação da Zona Franca de Manaus. E tem um outro aspecto nisso. Além de não ser um paraíso fiscal, a gente tem, só no aspecto da reforma tributária, para encerrar esse tema, outros setores que não são nada contentes com o tema. O agronegócio é um deles. Essa semana, nas discussões em que ocorreram em Brasília, diversas vezes, diversas palestras ocorreram nesse sentido de que o agronegócio também pede excepcionalidade. Ou seja, tem muita água para rolar, né, nesse rio e provavelmente não seja em 2023 que ele passe. Em cima da sua colocação brilhante, Caio, eu quero só dizer o seguinte: nós somos um país continental. Sim. E como tal, nós somos compostos por 5 regiões. Essas regiões, região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, todas têm características e problemas diferentes. Até para legislar a nível de Brasil é difícil. Como é que você vai comportar, como é que você vai focalizar características que são diferentes? É muito difícil.
E aí nós ainda com essa característica de excepcionalidade em função das nossas grandes dificuldades, que hoje o isolamento da nossa região não está no Acre, não está no Amapá, não está em Belém, está exatamente concentrado aqui no Amazonas e em Roraima. Nós não temos ferrovia, as nossas rodovias sequer são capazes de realmente nos atender, porque estão obstruídas. Então, nós temos somente esses dois modais, e esses dois modais nós estamos vivenciando um momento agora agudo. Por exemplo, Caio, bonita, boa sua observação, muito legal que você nos colocou isso. Hoje nós estamos debaixo de chuvas torrenciais, alagando a cidade, causando uma série de problemas do ponto de vista social, derrubando casas, colocando pessoas em grandes graus de dificuldade. No entanto, com todo esse volume de chuva, o nosso rio está lá embaixo. Agora mesmo nós tivemos agora o segundo cruzeiro marítimo internacional que veio para o Amazonas, que veio para Manaus, e no entanto o navio ficou lá fora, porque nós não temos calado, não temos profundidade capaz de fazer o navio atracar. Olha, veja bem, é um contrassenso. Nós estamos abarrotados de chuva, abarrotados de água, e no entanto os nossos rios ainda estão baixos. Isso faz o quê? Qual é a consequência disso? O armador diz mesmo assim para nós empresários: olha, eu vou deslocar o meu navio, que eu posso transportar 1.000 contêineres, e em função do calado dos rios, eu só posso transportar 500 ou 600 contêineres. E aí, eu vou me deslocar para a distância mais expressiva, para ter prejuízo. Ninguém quer fazer isso. Aí ele diz: então vocês têm que honrar e completar esse meu custo, senão eu não vou abrir praça para o abastecimento de Manaus. É isso mesmo. E a gente vê, e ainda tem um problema que é o próprio porto da cidade, né? que é também uma dificuldade para os próprios navios ali. Exatamente. Desde que aquele porto que afundou, acho que há um ano, aquela estrutura não foi retirada dali, ela permanece no fundo do rio. Ali. E isso também é um fator que, se o rio não tiver em determinada metros de profundidade ali, a profundidade do rio não for respeitada, o navio também não pode ancorar. É um outro fator que contribui para um prejuízo no aspecto do turismo que está dentro da FEComércio. É verdade. Agora, presidente, para finalizar, tem uma pesquisa divulgada pela Prefeitura de Manaus em janeiro deste ano que mostra que a cidade é a terceira melhor no ranking entre 100 cidades brasileiras para fazer negócio no comércio. O que se deve a esse nosso diferencial para sermos tão positivos do aspecto de fazer negócios aqui na nossa terra? Há 50 anos atrás, nós éramos uma cidade que estava estigmatizada pela queda da borracha como atividade econômica. Nós éramos um porto de lenha que nunca ia chegar a ser Liverpool. Era que a música enfatizava com muita propriedade. Nós tínhamos tido o apogeu da borracha, e de repente perdemos essa capacidade e entramos num processo de crise. Então, a Zona Franca foi a salvação desse isolamento, entendeu? Então, a gente começa a pensar, mas como é que aconteceu isso? De repente, todas as atividades econômicas que foram sendo desenvolvidas ao longo desse processo, chamado Zona Franca, que na primeira etapa nós tivemos 23 anos de comércio brilhante, onde todos os brasileiros vinham a Manaus comprar os lançamentos, as mercadorias mais modernas, e a gente tinha um comércio todo regular. Eram apenas $500 de cota, o comércio tinha que se ater àquilo, e alguém que ultrapassasse aquela cota ia pagar automaticamente na saída todos os tributos. Então era tudo organizado, tudo conformado, tudo declarado religiosamente para poder sair. E o governo Collor, infelizmente, sem essa percepção da necessidade, da importância, ele abriu o Brasil ao comércio exterior. O que aconteceu? Nós hoje temos, lamentavelmente, que registrar que nós temos 4 polos de contrabando no país. Sim. Nós temos a 25 de março, nós temos
o Saara, no Rio de Janeiro, nós temos a Feira do Paraguai lá em Brasília e o Foz do Iguaçu, que é outro polo que passa contrabando ali constantemente. Então, nós liquidamos nós perdemos a nossa capacidade de atender a população brasileira de forma organizada, de forma toda controlada, com as cotas todas sendo fiscalizadas de forma muito austera. E hoje, isso não fez melhorar o nível de desempenho da arrecadação do governo. Hoje aumentou muito a participação de mercadoria estrangeira sem origem, sem regulamentação. É lamentável que isso tenha acontecido. Mas o que aconteceu, voltando à sua indagação, é que Manaus cresceu. Há 50 anos atrás, nós tínhamos menos de 200 mil pessoas em Manaus. Hoje, nós somos a maior capital da Amazônia, nós temos 2,5 milhões de habitantes, nós temos um padrão de atividade econômica pujante em função da instituição da Zona Franca de Manaus, e isso nos dá essa qualificação e essa categoria de avaliação. De avaliação. E um ranking muito positivo. Presidente, eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui ao Real Time 1 mais uma vez, e agradeço mesmo, é sempre um prazer conversar com o senhor, uma aula. Obrigado mesmo. Olha, Caio, eu tenho o prazer de vir aqui conversar com toda a valorosa equipe da Real Time, agradecer esse momento que a gente abre o coração para falar de problemas, para colocar as nossas dificuldades, mas para falar também de uma coisa que é muito importante. Eu sempre digo, nós temos um compromisso com a população. Esse é o lado proveitoso, o lado que tem que ser destacado da atividade comercial. O comércio vai do estado de ponta a ponta, está na capital, está no interior do estado. Quando na capital ele vai e se espalha por toda a cidade para atender a população. Somos nós que geramos crédito, somos nós que financiamos as compras, somos nós que entregamos sem custo, somos nós que atendemos com carinho, com respeito, com responsabilidade toda a população. Eu quero dizer isso porque isso nos orgulha, mas isso mostra a nossa parceria muito intensa com a população. Isso é uma coisa que nós queremos enfatizar. Apesar de todos os números positivos que temos, uma das coisas que nos orgulha, que nos impõe responsabilidade, que nos impõe uma postura de solidariedade, é exatamente o atendimento para a população de todo o estado do Amazonas. É isso. Muito obrigado mesmo. Eu conversei com Anderson Frota, presidente da Fé Comércio Amazonas. Você, internauta, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, Real Time 1 Play. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.